Queridos, a que ponto nós chegamos? Hoje eu estava meditando na palavra e parei para pensar nisso. Numa era em que cristãos guerreiam contra cristãos, em que algumas pessoas se acham donas da verdade, donas de Deus, como se o Senhor só operasse da maneira que elas aprenderam, ou que elas acham que deve ser. Pessoas que estão longe da humildade proposta na vida cristã verdadeira, que não demonstram mais os frutos do Espírito Santo e acham que podem controlar a vontade de Deus. Não é assim que funciona o verdadeiro Evangelho. E nós sabemos disso quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras. Jesus nos trouxe as boas novas da salvação e Ele também nos trouxe grandes ensinamentos, e um deles é a humildade que precede a honra, né? Então, quando somos humildes, nos colocamos no lugar de servos, aprendemos com o Espírito Santo de que maneira devemos orar, o que devemos pedir, e o nosso Pai que está nos céus concederá o desejo do nosso coração, se assim o fizermos com fé e da maneira correta. A palavra de Deus em João capítulo 5 nos conta uma história muito interessante. Havia um lugar em Jerusalém chamado Tanque de Betesda, um lugar onde as pessoas iam para buscar a cura, a libertação, milagres. Segundo a palavra, de tempos em tempos, o anjo vinha, descia, agitava as águas, e a primeira pessoa que caísse naquelas águas era imediatamente curada de todas as suas enfermidades, doenças, etc. Havia um homem ali naquele lugar há 38 anos, paralítico, à beirada do tanque, esperando a sua oportunidade. E Jesus chega naquele lugar, e Jesus se aproxima daquele homem, e Jesus pergunta a ele o que ele gostaria de receber. E ele disse que gostaria de ser curado. Então o Senhor o abençoa, cura aquele homem e diz para ele: pega o seu leito e vai para sua casa. Momentos depois, aquele homem se encontra com alguns judeus que estavam por ali. E imediatamente aqueles judeus repreendem o homem, dizendo: olha, não é lícito que você carregue o seu leito, porque hoje é sábado. Queridos, olha a que ponto o ser humano consegue chegar de não reconhecer o poder de Deus na vida de uma pessoa. Um homem que estava há 38 anos precisando de um milagre, havia acabado de receber a sua cura, a sua libertação, estava feliz carregando o seu leito e é repreendido por alguns judeus que estavam ali, porque eles se achavam donos da verdade, eles se achavam donos de Deus, eles imaginavam que Deus só operava da maneira que eles aprenderam, e não é dessa forma, queridos. O nosso Deus opera da maneira que Ele quiser, quando Ele quiser e usa quem Ele quiser. De uma criança a um adulto, uma mula o Senhor usou para falar com Balaão. Como é que nós queremos controlar a vontade de Deus e como é que nós chegamos num ponto como esse, em que nós nos sentimos donos do Senhor? Aqueles que ditam as regras espirituais. Queridos, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que o nosso coração se torne um coração religioso e fechado, a ponto de não reconhecermos a glória de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Provavelmente, eu imagino que aqueles judeus também estavam no tanque de Betesda. E aqueles judeus conheciam aquele homem que estava ali há 38 anos no meio dos enfermos, dos coxos, no meio daquelas pessoas que necessitavam de um milagre. E provavelmente esses judeus não auxiliaram aquele homem a tocar nas águas. Mas quando aquele homem é contemplado pelo poder de Deus, quando aquele homem recebe a graça, a misericórdia e é completamente curado, a primeira coisa que aquelas pessoas fazem é criticar a sua cura e dizer que ele estava errado, que ele não poderia carregar o seu leito. Isso é religiosidade, isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com vida com Deus. Nós vivemos numa era de facções cristãs.
Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, a minha teologia é a correta, a teologia do fulano não é legal, Deus não opera dessa forma, não é Deus que está agindo ali. Nós precisamos parar. Nós precisamos olhar para dentro de nós, nós precisamos orar. Espírito Santo, amigo fiel, consolador, aquele cujo objetivo é nos ensinar todas as coisas, o nosso professor e instrutor espiritual. Ensina-nos a enxergar a verdade de Deus, ensina-nos a sermos verdadeiros cristãos, com uma fé relevante, que amam a palavra de Deus e que reconhecem o Senhor. Eu me recordo de uma passagem de Isaías em que uma profecia chega para o povo de Israel e ela diz mais ou menos o seguinte: alarga as estacas da sua tenda, porque haverá multiplicação, vocês vão crescer, e não impeçam o agir do meu Espírito. Nós não podemos impedir o agir do Espírito Santo por conta da nossa religiosidade, por conta da nossa opinião, porque nós não aceitamos que Deus trabalhe dessa forma ou daquela forma. Enfim, nós precisamos estar com o coração aberto e dispostos a aprender cada vez mais, termos a humildade necessária para nos tornarmos cada vez mais menores, para que o Senhor cresça e através de nós opere prodígios, sinais e maravilhas. Aqueles homens poderiam incentivar aquele homem que acabara de receber a cura através de Jesus a propagar o seu testemunho e a mostrar para as pessoas daquela época, naquele local, que há esperança. Mas eles resolveram criticar, porque eles compreendiam e entendiam em seu coração que Deus não operava a não ser da maneira que eles haviam aprendido. Nós não somos donos de Deus, nós somos servos, nós somos filhos e nós precisamos reconhecer o nosso lugar. A palavra também nos ensina: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus e no seu devido tempo Ele vos exaltará. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar, porque a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos é para Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que essa palavra te incentive, que nós possamos nos policiar, nos tornarmos cada vez mais humildes e parecidos com Jesus Cristo, para que a glória de Deus e o poder de Deus se manifeste através das nossas vidas, aqueles que estão ao nosso redor, e que as pessoas reconheçam que há esperança, reconheçam que há um caminho e o nome dele é Jesus. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Assim você está nos ajudando a propagar o Evangelho de Jesus. Um grande abraço no seu coração. Deus te abençoe. Graça e paz.